Gente querida, muita luz para a sua vida nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 27 de maio de 2026. Eu, Bispo Iago Pereira, estou passando aqui para nós estarmos em oração pela nossa vida espiritual nesta manhã. Hoje é a quarta-feira do avivamento espiritual. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui orando para que Deus ele possa nos fortalecer espiritualmente falando. Jesus, uma certa vez, ele deixou claro dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E você sabe que o único modo de nós permanecermos com Cristo até o fim, em meio às lutas, às guerras, às tribulações, às provações, é tendo força espiritual. Então, esta quarta-feira e todas as outras que virão pela frente, nós estaremos com orações voltadas nesse sentido, para que o Espírito Santo ele possa nos acolher de maneira extraordinária, para que haja sim o grande avivamento espiritual sobre a nossa vida, tá certo? Nós vamos ler hoje uma palavra antes de nós entrarmos em oração, pois essa palavra ela retrata muito o que está acontecendo hoje em dia. Olha o que a palavra de Deus ela nos dá como entendimento. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, ele diz, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreveu uma carta e ele destinou para alguns cristãos, e olha o que ele diz. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa palavra, ela foi destinada, essa oração, essa orientação, ela foi destinada para os cristãos hebreus, cristãos que antigamente eram judeus. Eles professavam a fé no judaísmo, mas quando o cristianismo chegou e foi revelado ao coração deles, então eles abraçaram a fé no Senhor Jesus. Só que tem um detalhe: em toda a Escritura, Jesus ele nunca prometeu que seria fácil servir a Ele. E esse é um dos grandes enganos que as pessoas hoje, elas alimentam dentro de si. Muitas pessoas acreditam que servir a Deus é ter uma vida sem problemas. Só que Jesus ele nunca disse isso, pelo contrário, ele deixou claro, enfatizado, dizendo: no mundo vocês terão muitas aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. E o que estava acontecendo com os cristãos daquela época? Na época do apóstolo Paulo, as pessoas estavam abandonando o evangelho da cruz, estavam abandonando a palavra do nosso Senhor devido às grandes perseguições que eles estavam enfrentando. Então muitas pessoas ali estavam perdendo casa, estavam sendo perseguidos pelo governo, estavam sendo perseguidos por outras religiões, por homens maus, e muitas pessoas que assumiram a fé no Senhor Jesus agora estavam abrindo mão, estavam cedendo aos problemas, estavam cedendo às tentações. E você percebe que esse é um erro muito grave. E o apóstolo Paulo, quando identificou essa questão, ele escreveu essa carta dizendo: vocês não podem abandonar a vossa confiança, vocês não podem abandonar a vossa fé por causa de lutas, de problemas, de dificuldades, de situações contrárias, porque a sua fé em Cristo Jesus terá um grande galardão. E essa palavra galardão quer dizer recompensa. A recompensa não é para todos, a recompensa é apenas para aqueles que não cedem, é apenas para aqueles que vão até o fim. E Jesus, nesta manhã, ele nos dá esse entendimento da importância de nós não negarmos a Ele, da importância de nós continuarmos tendo relacionamento com Ele, independentemente das lutas, das guerras, das tribulações, das provações. E o apóstolo Paulo deixou claro dizendo: vocês devem perseverar.
vocês devem perseverar, e a perseverança é algo que Deus ele requer do homem. Você tem que perseverar, senhora, você tem que perseverar, Senhor. Talvez o mal ele tenha colocado na sua cabeça para você jogar tudo para o alto, para você voltar às práticas das velhas obras, porque era justamente isso que estava acontecendo. Aqueles cristãos que estavam abandonando a fé, eles estavam voltando de novo para o mundo, eles estavam voltando de novo para as práticas das velhas obras. E quantos não são aqueles que nós conhecemos que um dia estavam tão bem com Deus, mas devido às lutas, problemas, houve um esfriamento espiritual e essas pessoas hoje estão longe, abandonaram a fé. Pessoal, de nada vale ter começado bem se nós não terminarmos bem. Tem muita gente que começou bem, mas está terminando mal, e você não pode permitir que isso aconteça na sua vida espiritual. Jesus, ele te chamou, ele te escolheu para que você pudesse começar bem e terminar com chave de ouro, tomando posse da coroa da vida. Então nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir o fortalecimento espiritual, porque hoje, quarta-feira do avivamento espiritual, o Espírito Santo ele vai nos acolher, tá certo? Você compreendeu esta palavra? Então guarde ela no mais íntimo do teu ser, porque Deus ele tem algo muito grande para a nossa vida, tá certo? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Então fecha os teus olhos e vamos clamar o poder maior. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença através do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus, porque queremos mais de Ti, Pai. Do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E quantos não são aqueles, como nós acabamos de mencionar, que até começaram bem a sua jornada da fé, começaram bem a sua vida espiritual, te buscando, te louvando, te adorando, orando, jejuando, estando conectado contigo, mas no meio do caminho se esfriaram, no meio do caminho se entregaram, no meio do caminho não continuaram servindo ao Senhor. E é por esse motivo, Pai, que nós oramos por avivamento espiritual. Precisamos da Tua presença, porque o único modo de nós resistirmos às tentações, às lutas, às privações deste mundo é por meio do Teu Espírito, meu Pai. Então, aonde quer que esta oração chegue neste momento, que junto venha chegar o avivamento espiritual. Quantos não são aqueles, meu Pai, que começaram bem, mas estão terminando mal? Talvez nós estamos agora orando junto com pessoas que se esfriaram na fé, que pensaram ou pensam que não vale mais a pena te servir. Meu Deus, dê a eles o entendimento da fé, para que eles jamais venham desistir. Pelo contrário, que essas pessoas que talvez estão hoje longe da Tua presença possam voltar a caminhar em fé, possam voltar a caminhar junto com o Senhor, para que o Teu nome ele seja glorificado. Como ministro e sacerdote do Teu altar, eu declaro que o esfriamento espiritual caia por terra e que a partir de hoje haja o avivamento, a renovação, a restauração, que a força que faltava para esta pessoa continuar, que esta força volte para o ser dela, para o organismo dela, e que a alma dela seja restaurada no Espírito Santo. Então receba, meu amigo, receba, Senhora e Senhor, a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Essa presença te renova, essa presença ela te blinda, essa presença ela lava a sua alma. Então seja perdoado de todos os seus pecados. O Espírito de Deus ele te renova, ele te fortalece, ele te levanta e ele diz para você: continue, porque eu estou contigo para te ajudar. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra no meu coração. Diga: eu não vou parar. Diga: eu vou continuar até o último dia da minha vida. Diga: eu recebo a paz, a alegria e a prosperidade nesta manhã. E todo aquele que crê, diga amém
e graças a Deus. Luz para a sua vida, que o Espírito Santo nesta manhã, ele de fato venha ter falado contigo e avivado e restaurado a sua alma, tá bom? Eu gostaria muito, pessoal, de coração, você que ficou conosco até aqui, envie esse áudio para alguém que esteja precisando ouvir esta palavra. Existem muitas pessoas que estão abandonando a fé e você sabe disso. Você sabe muito bem do que eu estou lhe dizendo. Então envie essa mensagem, porque aonde quer que haja uma alma aflita, haja uma alma cansada, espiritualmente falando, Deus ele vai restaurar, Deus ele vai renovar e essa pessoa vai voltar para o Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muita luz para a sua vida. Eu, Bispo Iago Pereira, vou ficando por aqui, mas no decorrer do dia nós estaremos aqui orando por todos. Deus abençoe.